E aí, meus bidos aracnídeos? Bom, galera, se você acompanha meus vídeos envolvendo o Homem-Aranha, vocês sabem que eu já citei bastante o arco Pecados Pretéritos, que foi recentemente citado no meu vídeo sobre Trouble. Se você não viu, veja, porque então poderemos discutir sobre qual é a pior história ou a pior decisão editorial. Enfim, todos conhecem este marco nos quadrinhos do Homem-Aranha como a história que manchou o legado da nossa querida Gwen Stacy. Se você não conhece, você vai entender como e por quê. Vou contar a história completa de Pecados Pretéritos, história que está sendo recentemente publicada pelo selo Marvel Saga da Panini. Pecados do Passado é um arco que envolve as edições The Amazing Spider-Man 509 a The Amazing Spider-Man 514. Foi um arco escrito pelo Joe Michael Straczynski e desenhado pelo nosso querido brasileiro Mike Deodato Jr. A história começa com Mary Jane tentando ganhar um papel no teatro, no qual ela quase perde, mas após o diretor aconselhar a Mary Jane a dizer a sua própria verdade, ela consegue o seu papel e vai comemorar com o nosso querido Peter Parker. Os dois então vão para a casa da Tia May, onde a Tia May recebe uma carta muito estranha e ela chama a atenção do Peter. O Peter pega esta carta, começa a ler e vê que ela foi endereçada da Gwen Stacy. Ela é uma carta escrita pela Gwen Stacy e o Peter na hora reconhece a própria letra. Ele começa a tremer, não sabe se vai ler. A Mary Jane acompanha ele ali para tentar ajudar o personagem. Peter Parker então consegue ler a carta e percebe que a Gwen Stacy simplesmente não contou nada. Ela queria contar alguma coisa, ela parecia muito preocupada na carta, mas ela não diz no resto da carta, né? E então o Peter, ele começa a relembrar o passado, né? Ele começa a relembrar aqueles momentos que aconteceram em The Amazing Spider-Man 121, onde a Gwen Stacy morreu, onde ele tentou salvar ela. E então ele relembra da péssima participação de Norman Osborn como pai para o próprio filho, que estava sofrendo com LSD, e que ao mesmo tempo virou o Duende Verde para matar a nossa querida Gwen Stacy, que foi um marco para os quadrinhos em 1973. Peter fica mais preocupado ainda quando ele percebe que a carta foi endereçada recentemente, que a carta foi enviada recentemente. Então ele subentende que ou a Gwen Stacy está viva, ou alguém está realmente brincando com a cara dele, o que é o mais provável. Desse modo, Peter Parker vai até o funeral, o túmulo da Gwen Stacy para ver, né, para conversar com ela ali onde ele realmente não sabe o que pensar, ele está muito confuso sobre as coisas e então ele percebe que ele não está sozinho. Duas pessoas atacam ele e atacam com fúria, são duas pessoas mascaradas, vigilantes, por assim dizer, que são muito desconhecidas e que o Peter percebe que são muito boas de briga. Ele então começa a apanhar bastante e foge dali. A partir do momento que ele foge dali, ele chega na casa dele, onde está a Mary Jane, e a Mary Jane ajuda ele. Ela basicamente age como a melhor namorada do mundo, sabe? Ela cuida dele, por assim dizer, ela tenta acalmar ele com tudo isso que está acontecendo e ao mesmo tempo informa se o Peter olhou a parte de trás da carta da Gwen, porque está em branco. Então quem garante que não tem algo ali escrito, sabe? Você sentiu o relevo do que está aqui, Peter? E então o Peter começa a ficar, né, encucado com isso e quando ele vai falar com a Tia May, que a Tia May fez uns ovos mexidos ali para a família toda, ele recebe uma carta. Nesta carta tem fotos da Mary Jane e da Tia May sendo acompanhadas por pessoas desconhecidas, por pessoas que podem ser aquelas que atacaram o Peter no túmulo de Gwen Stacy. Então o Peter fica encucado, principalmente porque a carta diz que ele não pode falar nada para as duas e ele guarda para si esta mensagem, ele não fala para ninguém. Desta forma, ele vai atrás do detetive Lamont, um detetive que é amigo dele, onde ele busca informações sobre a carta. Ele quer que o detetive ajude ele e ele até mesmo chega a ameaçar a família do detetive por muita pressão do que está acontecendo. O detetive então ajuda Peter Parker, ajuda o Homem-Aranha no caso, né? Ele realmente pede para que os colegas dele cuidem desta carta com muito cuidado e que busquem entender o que está escrito em uma parte totalmente branca da folha. Após isso, Homem-Aranha recebe uma ligação de uma das pessoas que atacaram ele ali naquele túmulo, onde eles ameaçam o Peter, ameaçam a Tia May. Dizem que eles estão com a Tia May, que o Peter tem que salvar ela, senão ela vai morrer. Peter então segue o endereço, vai com tudo, vai, sabe, morrendo de medo de perder a Tia May. E então quando ele chega lá, ele percebe que a Tia May é um boneco e tudo explode, quase matando o Homem-Aranha. Então as duas pessoas que atacaram ele na noite anterior vão em cima dele com tudo, até que uma das pessoas pede para a outra se acalmar.
onde a pessoa que estava atacando o Peter era o Gabriel, e a pessoa que pediu pro Gabriel parar era a Sarah. Então já temos nomes, são um casal, são um homem e uma mulher. Os dois ameaçam o Peter de vida e dizem que vão fazer ele sofrer muito mais ainda. Enquanto isso, o Peter basicamente não aguenta e desmaia no chão e relembra os seus últimos momentos com a Gwen Stacy, o momento em que ela voltou da Europa após ficar muito tempo longe de Nova York, de onde o Peter estava. E nessa, ele relembra que o Harry estava doente, que ele chegou lá, a Gwen não queria ver o Norman Osborn, ela já estava encucada, já estava brava, já estava estressada com tudo que estava acontecendo, e ele simplesmente vai embora com ela, pergunta se ela está bem, e ela diz que sim. Ela queria contar algo para o Peter, mas ela esconde e diz que ama ele, e ele também ama ela, e ela até pergunta, né, se ele continuaria com ela, mesmo com qualquer coisa que ela pudesse contar para ele de revelação. E ele diz que sim, lógico que sim, né? O cara ama essa garota. E então, ao mesmo tempo, ele lembra de quando ela foi morta após isso. O que não foi totalmente após isso, já que quando a Gwen voltou de Londres, foi na edição The Amazing Spider-Man 98, e a Gwen só foi morrer em The Amazing Spider-Man 121. Após relembrar todo o passado e acordar, Peter Parker, o Homem-Aranha, vai atrás do detetive Lamont, que entrega a folha e diz que só conseguiu descobrir algumas palavras. Essas palavras revelam que a Gwen Stacy estava grávida e teve 2 filhos gêmeos. Peter então fica totalmente perplexo, porque ele nunca transou com a Gwen Stacy e foi uma revelação basicamente muito bombástica pra ele, faz ele perder a noite ali pensando nisso, chorando com isso, e então ele volta para casa onde está a Mary Jane dormindo. E é uma cena muito fofa, porque a Mary Jane, ela tá muito preocupada com o Peter, mas ela tenta esconder isso, sabe? Ela deixa pro Peter porque ela não quer, sabe, preocupar mais ainda com o Peter, com a preocupação dela, entende? E aí o Peter também tenta agir como se estivesse tudo bem, ele quer fazer ovos pra ela, trazer alguma coisa na cama, mas ela fala que não quer isso porque ela sabe que ele não vai ficar em casa. Quando ele faz isso, ele não vai ficar em casa. E é exatamente isso, porque ele tem um trabalho a fazer, tem muita coisa acontecendo com ele. E então, ele guarda uma coisinha ali com teia em cima do teto, a Mary Jane vê, e depois disso ela vai mexer ali, né? Ela vai pro teatro, finge que não viu, e depois ela vai e pega aquela carta. Enquanto isso, o Peter visita o túmulo de Gwen Stacy novamente, só que dessa vez ele abre o túmulo para pegar o DNA da Gwen Stacy. Ao mesmo tempo que parece que ele tá sendo um psicopata e abrindo o túmulo só para ver se ela não tá morta, ele vai ali para pegar o DNA do que restou da personagem. Dá pra ver o Gabriel observando de longe, pensando o quanto este homem Peter Parker é psicopata, é maluco, olha como esse cara é doido, sabe? E depois disso, o Peter leva o que conseguiu de DNA de Gwen Stacy para verificar se este DNA bate com o que pode ser o DNA dos filhos, né, das pessoas que ele enfrentou. E enquanto isso, aparece a Sarah, sabe, a garota que estava com o Gabriel. Então ela entra primeiro e diz que ela deseja matar o Peter Parker ali mesmo. Ela percebe que ele está sofrendo com isso e ela prefere matar ele agora e não deixar a família dele sofrer do que ter que matar ele depois e matar toda a família dele primeiro, sabe, fazer o personagem sofrer. E o personagem, ele fica meio doido com isso, né, porque ela tá realmente dando uma alternativa pra ele, exatamente porque o Gabriel, o irmão dela, é muito pirado, é muito maluco e pode tentar matar a família do Homem-Aranha. Enquanto Sarah mantém suas ameaças para Peter Parker está enrolando ela o máximo possível para conseguir descobrir se ela e o Gabriel são filhos da Gwen Stacy, se tem o mesmo DNA, né, o DNA materno, por assim dizer. E então, quando dá o resultado, a Sarah atira. Ele, o Homem-Aranha, parte para o ataque com a Sarah, tem uma luta braba, até que ele consegue arrancar a máscara dela e percebe que ela é totalmente filha de Gwen Stacy, porque ela é a cara da Gwen Stacy. Nessa que ele se assusta, o irmão Gabriel salva ela, ele solta um tiro ali que ataca o Peter Parker, ele fica meio perdido da vida e quando ele se toca, a Sarah já sumiu. Nessa, ele pega os resultados e descobre que realmente Gabriel e Sarah têm o DNA, são filhos da Gwen Stacy. Mas a questão é, quem é o pai? Quando Sarah encontra o seu irmão, ela diz que Peter realmente ficou assustado com o rosto dela, um rosto muito parecido com o da Gwen Stacy. E isso só prova para o irmão de que realmente Peter Parker é o pai dos dois e de que ele causou a morte da Gwen Stacy, além de abandonar os dois, o que só prova quanto Peter Parker é um bosta e de como ele deve sofrer nesta vida. Então já temos aí a clara motivação de Gabriel e Sarah para estar atacando tanto o Peter.
Quando o Homem-Aranha chega em casa, ele encontra a Mary Jane, que está com a carta na mão, e diz que sabe quem são os pais de Gabriel e Sarah, o que deixa o Peter muito chocado, porque isso quer dizer que a Mary Jane sabia que a Gwen Stacy tinha filhos e sabia quem era o pai e não revelou em todos esses anos. E a Mary Jane dá uma desculpa esfarrapada ali de que, né, como é que eu poderia soltar um assunto desses do nada, sabe? A gente estaria falando de a sua vida de herói e do nada eu comentaria, Então, sabe a Gwen? Ela teve filhos com o Norman Osborn. o Peter simplesmente começa a chorar, assim, ele tá muito chocado, perplexo com tudo que tá acontecendo e simplesmente pede pra ela contar logo a história, o que aconteceu. Então a Mary Jane volta para relembrar o passado, exatamente naquele dia onde a Gwen havia voltado da viagem de Londres e estava visitando o Harry Osborn, que estava com problemas de drogas com LSD. Nessa, eles estavam muito bravos porque o Norman Osborn não queria levar o Harry para um hospital, porque isso prejudicaria a imagem dele. A Gwen Stacy e a Mary Jane estão ali cuidando do Harry e a Gwen Stacy decide conversar com o Norman Osborn, ela decide trazer resultados para isso, ela decide brigar com ele para levar o Harry para o hospital. A Mary Jane fala beleza, até que a Mary Jane percebe que a Gwen demorou um tempo para voltar. A Mary Jane então vai atrás da Gwen. Nessa, ela ouve ali atrás da porta o Norman Osborn discutindo sobre a guarda dos filhos deles. E neste momento a gente descobre que a Gwen Stacy teve filhos com o Norman Osborn e que a Gwen não vai deixar os filhos serem cuidados pelo Norman, porque o Norman é um bosta como pai. Ele foi um bosta com o Harry, então ele vai ser um bosta com esses dois filhos. O Norman Osborn disse que isso não vai acontecer, que ele vai cuidar desses filhos, porque eles não vão ser as bostas que o Harry é. Então, só neste momento você já viu o quanto o Norman é um bosta que ele sempre foi, ao mesmo tempo que a gente tem essa descoberta bombástica que a gente não gostaria de saber. Norman Osborn então proclama que estes filhos são dele e devem ser deles e que ele fará o possível pra ter eles de volta e que é bom a Gwen Stacy tomar cuidado. A Gwen Stacy tá pouco se lixando, ela diz que o Peter vai ser um pai maravilhoso para os seus filhos e que ela vai conseguir unir uma família maravilhosa com o Peter. O Peter vai entender tudo que aconteceu e vai continuar amando ela. Nessa, o Norman fica pé da vida, mas a Gwen não quer saber e ela vai embora. No momento que ela vai embora, ela esbarra com a Mary Jane. E então a Mary Jane acalma ela, abraça ela e após isso o Peter chega. E então a gente tem aquele momento que o Peter queria conversar com o Norman, mas a Gwen falou que não queria mais ver o Norman. E aí, sabe, eles vão embora e aí tem todo aquele lance de eu te amo e os caramba, você confiaria em mim, entendeu? Então você já entende porque que certas coisas a Gwen Stacy foi falar depois. Mas nessa, o Peter, ouvindo toda essa história, quer saber como isso aconteceu. E então a Mary Jane diz que a Gwen respondeu que isso simplesmente aconteceu. O Norman estava fadado ao fracasso, ele estava sem o filho, ele estava sem nada, ele estava perdido, sem o emprego e os caramba. E aí, simplesmente rolou uma química, sabe? O Norman tinha algo forte, uma energia densa que simplesmente atraiu a Gwen Stacy. E nessa, a Gwen Stacy decidiu transar com o Norman. Então, exatamente, a Gwen é uma bela de uma... Olha, eu não consigo nem falar algumas palavras aqui, senão eu vou ir meter um louco pra cima de vocês, gente. Mas a Gwen Stacy simplesmente talaricou o Peter Parker com o maior vilão dele, sem ela saber. E da pior forma, sabe? Nem pra Gwen ter sido estuprada, nem pra Gwen ter ficado muito bêbada e o Norman abusado. Sabe? Os caras podiam ter feito qualquer coisa. Não, eles simplesmente fizeram com que a Gwen Stacy teve todas as atrações possíveis para cima do Norman e ficou e transou com ele e ainda engravidou dele. Nem pra ela abortar. Eu sinceramente preferia que a Gwen tivesse sido estuprada pelo Norman. Teria sido muito mais pesado e não... Seria ruim, mas ainda não seria tão ruim quanto, sabe... Sabe aquele lance do Coringa ter estuprado a Bárbara, que já é um bagulho pesado na história do Batman? Exatamente, o fato da Gwen não ter sido estuprada pelo Norman, dela ter querido isso, olha, é de vomitar, você até para de ler no momento que você lê este momento. E nessa, o Peter fica pé da vida, ele na verdade ele não consegue pensar, ele fica lembrando dessa frase de que a Gwen sentiu uma atração pelo Osborn. E então ele começa a raciocinar que tudo faz sentido. O fato do Norman, do Duende Verde, ter ido atrás da Gwen Stacy, quando ele podia ter ido atrás da Mary Jane, ou da Tia May, ou qualquer outra pessoa próxima ao Peter Parker, né? Quando ele relembrou as memórias e foi matar, né? Alguém que era importante para o Peter. Ele podia ter matado qualquer um, mas ele foi atrás da Gwen Stacy. Então, tecnicamente, isso fazia sentido. Só que esse que é o pior. Isso basicamente desclassifica total
aquela importância que a morte de Gwen Stacy tem, sabe? Porque é muito mais uma rixa entre Norman e Gwen, porque a Gwen não queria dar os filhos para o Norman, do que para o fato de que Duende Verde e Homem-Aranha eram os maiores rivais de todos os tempos. Depois disso, Peter ainda pensa que faz sentido o fato de que o Norman não morreu após a batalha que os dois tiveram, o fato de que os filhos cresceram muito rápido porque eles têm o DNA do Norman, então o metabolismo deles está evoluindo constantemente bem alto, e que isso pode acarretar provavelmente na morte deles, numa morte rápida, né? Porque se eles estão envelhecendo rápido, logicamente a morte vai vir de uma forma mais rápida. Sim, gente, os filhos eles estão muito velhos, então pro Peter realmente já não fazia sentido os filhos serem da Gwen Stacy como os filhos estarem tão velhos. E aí agora ele entende isso e ele simplesmente começa a destruir tudo, grita Osborn e os caramba. E, nossa, sabe, você sente o mesmo ódio que o Peter e a mesma raiva com tudo isso, principalmente porque estão realmente tentando conectar as histórias lá do passado da cronologia, lá antiga, com as histórias de agora, com o passado reverberando agora no presente. Mary Jane então acalma o Peter Parker, né, tenta ajudar ele neste momento e pergunta se ele perdoa ela por ela ter guardado esse segredo tão gigantesco, e ele diz que sim, ele entende a personagem, principalmente porque ele ama ela, né, vamos lá. Pensando mais uma vez como um herói, Peter Parker busca ajudar Gabriel e Sarah com o fato deles estarem morrendo muito rápido. Daqui uns 3 anos eles podem morrer por conta do metabolismo que está evoluindo muito rápido por conta do DNA de Norman Osborn. Então ele faz o comunicado na TV chamando os dois para se encontrarem na ponte do Brooklyn, que foi a ponte que Gwen Stacy morreu. Os irmãos aparecem e Peter tenta explicar tudo. Ele explica que ele não é o vilão, que ele não é o pai e que tudo isso veio de Norman Osborn. Nessa, Gabriel fica muito bravo e defende totalmente o Norman, diz que Norman amou eles, cuidou deles e sempre contou a história de que Peter Parker era um vilão. Sim, gente, porque os filhos ficaram na Europa, entendeu? Quando a Gwen voltou, ela voltou sem os filhos, deixou eles lá no orfanato, algo do tipo, mas ela ia voltar depois que contasse para o Peter. Só que ela morreu. E nessa o Norman foi lá cuidar deles, entendeu? Ele até mesmo some por um tempo nos quadrinhos, depois da morte dele. E aí nessa ele teria cuidado dos filhos. Os filhos teriam evoluído amando o pai e odiando Peter Parker, né? Até mesmo treinando, sendo treinados pelo Norman. A Sarah diz que tudo isso faz sentido, porque o Peter realmente, da forma que ele reagia com tudo que estava acontecendo, dava a entender que ele não era o pai, de que ele realmente era um herói, de que ele não sabia de tudo isso que estava acontecendo. E o Peter só afirma isso, ele diz que realmente o Duende Verde é o Norman Osborn, de que ele é um vilão, que ele é um cara psicopata. O Gabriel não aguenta toda essa verdade e parte pra cima do Homem-Aranha. Eles começam a lutar e a polícia aparece. Isso porque a polícia viu esse comunicado do Homem-Aranha e achou que podia dar alguma merda, né? Dar alguma coisa bombástica, e eles começam a atirar. O Peter chuta o Gabriel de lá, porque ele sabia que com o DNA do Norman Osborn o garoto iria sobreviver. E a Sarah leva um tiro da polícia. Ela não devia ter levado aquele tiro, mas ela leva e aí ela cai da ponte. Nessa, o Peter pensa que a Sarah é a Gwen, basicamente, que dessa forma ele pode homenagear a Gwen, que ele pode fazer algo diferente dessa vez, que ele pode salvar essa garota de uma forma diferente. E aí, em vez de soltar uma teia lá de cima, ele pula para salvar a garota, agarra ela, solta a teia e leva ela para o hospital. Enquanto isso, o Gabriel, que caiu na água, segue as suas instruções do que eles iriam fazer caso o Peter morresse e vai para um local que Norman mandou. Neste local, Norman revela a verdade de que ele é o pai dos dois, de que a Gwen era uma tola romântica, o Peter também, e de que eles devem herdar o caminho do Duende Verde, né? Tem ali os uniformes para o Gabriel e para a Sarah. E aí, o Gabriel fica totalmente chocado, dando aquele "não". Ao mesmo tempo, o Homem-Aranha leva a Sarah para o hospital e o médico diz que por mais que eles queiram salvar ela, o sangue dela não está aceitando nenhum outro tipo de sangue, porque o sangue dela é anormal. E aí o Peter percebe que está aí uma forma de homenagear a Gwen Stacy, de salvar uma cria de algo, de um legado da Gwen Stacy, de que ele pode tentar salvar, porque o DNA dele também é diferente das outras pessoas, e porque quando ele namorava a Gwen, eles chegaram a conversar sobre ter filhos, e ele sabe que ele tem o mesmo DNA que a Gwen. Então ele passa o sangue dele para a Sarah em busca de salvar ela. Até mesmo ele pensa nisso como uma luta emblemática entre ele e o Duende Verde, sabe? O Duende Verde querendo que a Sarah morra ou que a Sarah vá para o caminho das trevas e o Peter tentando salvar esta garota, a filha de Gwen Stacy. Voltando para a história com o Gabriel, o Norman deixa
um soro de duende que iria melhorar o metabolismo tanto do Gabriel quanto da Sarah, né, em relação ao fato de que eles estariam morrendo daqui a pouco. E aí o Norman deixa esse soro que irá deixar mais prolongado a vida dos dois. E nessa, o Gabriel, não sabendo mais o que ele quer da vida, ele simplesmente pega esse soro e injeta no braço dele. É impressionante, ao mesmo tempo que ele odeia o pai, ele faz tudo que o pai pede, por assim dizer, e aí ele vira o Duende Cinza. Enquanto isso, o Peter acorda, vê que a Sarah está bem, fica muito feliz com isso, porque as coisas podem melhorar agora, a Mary Jane tá ali cuidando dele, e aí a Mary Jane diz que isso tá nas notícias, né? Todo mundo sabe que o Homem-Aranha está ali no hospital junto com essa Sarah. Por conta disso, o Duende Cinza aparece, pega o Homem-Aranha e leva ele embora, dizendo que vai matar ele, que vai acabar com ele, de que vai seguir o legado de Norman Osborn. E aí, o Peter consegue fugir, consegue escapar, cai em cima do telhado do hospital, e quando o Duende está chegando ali para matar ele, a Sarah aparece também com uma arma na mão, dizendo que vai matar o irmão, porque o Homem-Aranha não é culpado de nada disso, e aí o Duende Cinza fica perplexo com isso, e ele decide que vai matar os dois. Então, nessa ele joga uns mísseis, ele erra, e a Sarah atira na nave dele, o que leva o Gabriel a cair lá no lago, lá no fundo do poço, longe do Peter Parker, e enquanto isso, o Peter Parker ainda está muito cansado. Ele fala pra Sarah, pra ela ficar ali, pra ele ajudar ela e tudo mais, mas ela simplesmente quer ir embora, ela quer sumir do mapa, por assim dizer, e o Peter desmaia. Ao mesmo tempo que ele desmaia, ele relembra do passado novamente com a Gwen Stacy, dos velhos tempos, onde a Gwen pergunta, né, se qualquer coisa que ela contasse, o Peter continuaria amando ela, e aí ele fala que sempre vai amar ela, e neste momento que ele fala isso, ele fala acordando ao mesmo tempo, onde a Mary Jane está ali com ele no colo, e a Mary Jane fala que também ama ele. É meio interessante, porque ele tá falando que sempre vai amar a Gwen Stacy, mas ao mesmo tempo ele sempre vai amar a Mary Jane também. Então tem um contraponto ali. Enquanto isso, mostra que o Duende Cinza acordou lá pela praia, em um outro canto de Nova York, e ele está sem memória. As pessoas tentam ajudar ele e ele não sabe quem ele é, e mostra a máscara do Duende lá escondida, como se este fosse um passado que não iria mais reverberar no futuro. O que, na verdade, é uma mentira, já que o Duende Cinza, o filho do Norman, chegou a aparecer depois, lá pelo Reinado Sombrio, né? Quando o Norman virou o presidente, o Homem de Ferro e os caramba. Meus bidos aracnídeos, este é o fim da história Pecados Pretéritos, Pecados do Passado. É um retcon que não era necessário, que acontece exatamente ali entre uma história que o Straczynski estava contando. Você pode perceber que não tem nenhuma conexão com as histórias anteriores, e mesmo assim, é uma história que eu devo pedir desculpas, porque quando eu soube dela, quando eu soube do acontecimento da Gwen transar com o Norman Osborn, eu sempre pensava nisso, eu sempre critiquei essa história como uma das piores, só por essa decisão. E a real é que, pensando na história como um todo, não é ruim. Não é ruim do ponto de vista do que você lê da história em si, porque a história te deixa um pouco tensa, ela tem um ótimo suspense, ela tem um ótimo desenho do Mike e ela é muito bem desenvolvida, entendeu? Toda a história é muito bem feita para você a continuar lendo tudo o que está acontecendo. Porém, quando chega na parte da Gwen Stacy, esta realmente é uma decisão fula, péssima da vida, que não deveria estar acontecendo na cronologia do Homem-Aranha. Então, assim, diante da história, é uma história bem desenvolvida, é uma história bem escrita, por assim dizer. O que peca nela é a decisão dela. Ela é uma história bem melhor e bem mais escrita do que Potestade ou Trouble. Porém, quando você pensa na decisão de Gwen Stacy ter ficado com o Norman Osborn e engravidado dele, isso faz ela ganhar disparado de Trouble e de Potestade, entendeu? O editor-chefe da Marvel nesta época era nada mais nada menos do que o Joey Quesada, famoso por ter feito as piores histórias do Homem-Aranha. E é interessante porque o Straczynski, a ideia dele inicial para essa história era de que os filhos fossem filhos mesmo de Peter Parker, o que por mim ainda assim poderia ser um baita problema, ainda poderia ser uma história ruim, mas seria menos pior do que de serem filhos de Norman Osborn. Porém, sabe por que foram filhos de Norman Osborn? Porque o Joey Quesada não queria que o Peter Parker parecesse muito velho como personagem, e este é um grande problema da Marvel. Eles não deixam o Peter Parker, o Homem-Aranha, crescer como personagem, sempre tentam deixar ele mais novo, só pra a gente, os jovens, se identificarem, quando a real é que a gente quer ver um personagem evoluir, como aconteceu com o Robin virando o Asa Noturna. Assim, Quesada, tentando ter uma ideia melhor, querendo abalar os mundos e ter a ideia mais genial do mundo, decidiu que Norman Osborn deveria ser o pai dos filhos de Gwen Stacy.
e causou esta bela história aí que marcou gerações e que não foi esquecida até hoje, principalmente por uma história recente do Homem-Aranha que eu cheguei a comentar aqui no canal. Caso você não tenha visto, está aqui no card de cima. Se vocês leram ou ainda não conheciam Pecados Pretéritos, deixem aí nos comentários o que vocês acham ou acharam dessa história. Concordam com tudo que eu disse? É a pior história do Homem-Aranha? Estou muito ansioso pela resposta de vocês nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu, falou!